Queridos irmãos e irmãs, o povo de Israel, quando saiu do Egito, conseguiu chegar à terra dita prometida, vivia cada tribo por si só e se uniam por ocasião de uma defesa contra um pequeno reino mais forte. Quando, porém, chegou o povo do mar, assim chamado, os filisteus, que dominavam o ferro e conseguiram, se impor naquele território, foi preciso que as tribos, então, se unissem com um rei à frente para poder afrontar o poderoso povo filisteu. Saul foi eleito o primeiro rei, mas quando o poder subiu à cabeça, já não escutava mais o que Deus dizia, nem tampouco o que Samuel admoestava. Por isso, Saul foi rejeitado e o novo rei foi eleito Davi. Já sabemos que, ainda jovem, Samuel vai enviado por Deus e unge Davi como rei para dizer: este é o escolhido de Deus. E agora é o próprio povo de cada tribo que se reúne e diz: Davi tem condições, sabe administrar, é aquele que deve estar à frente do seu povo. Então, a primeira leitura nos mostra como foi, a eleição e a coroação de Davi como rei de todo o povo de Israel. Mas sabemos também que Deus não queria que o povo tivesse um rei, porque o seu rei é o próprio Deus. Evidentemente que historicamente foi necessário, porque alguém, para poder combater, precisa ter espírito de liderança e ser um grande empreendedor. Mas o que Deus queria é que o povo tivesse como única referência o seu Deus como seu rei. E é isto que queremos ligar ao Evangelho de hoje. Embora seja o momento da morte de Jesus, a sua crucificação, ele está na cruz, e na cruz existe o letreiro dizendo o motivo, político da sua morte. Qual foi a justificativa para dizer que Jesus foi morto na cruz, se ele de fato era inocente? Então Pilatos escreveu que Jesus é o rei dos judeus. O motivo da morte de sua cruz era porque era o rei dos judeus. E quando, no momento do interrogatório, Pilatos, querendo, dizer que Jesus era inocente, e a última sentença dele, a última questão é esta: vou crucificar o vosso rei? E o sumo sacerdote então assume a palavra e diz: nós não temos outro rei a não ser César. E com isso, Pôncio Pilatos já não disse mais nada. Quer dizer, o povo que lutou sempre contra os romanos, agora diz oficialmente: temos por rei somente César. E não é simplesmente por pirraça, porque estavam contra Jesus, mas aí está uma apostasia, porque o único rei de Israel é Deus. E se diz, não temos outro rei a não ser César, significa que nem Deus é rei do seu próprio povo. E Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, negado como seu rei, Pilatos faz questão de dizer que o motivo da morte é porque Jesus era o rei dos judeus e estes o rejeitaram, aceitando o imperador de Roma como o seu rei. Jesus, no diálogo com Pilatos, vai dizer que, assim como Pilatos disse, Jesus de fato é rei. Ele tinha a linhagem, monárquica, ele era filho de Davi, filho de José, e São José era filho de Davi. E a genealogia de Jesus, no capítulo 1 de São Mateus, vai deixar isso bem claro, quando aparece 3 vezes a expressão 14, 14, 14. O número 14 em hebraico, transformando em letras, dá Davi, Davi, Davi. Quer dizer, a genealogia apresenta, ele é o autêntico filho
de Davi. Mas rejeitado, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haveriam de lutar. Então Jesus, ao morrer, quer dizer, por ser o rei dos judeus, claro, este foi o motivo que Pilatos quis dizer para se safar da sua responsabilidade, escrito em hebraico, em grego, em latim, para que qualquer pessoa do Império Romano que passasse por ali pudesse ver. Tanto um hebreu que sabia rezar em hebraico, tanto um da administração romana que poderia ler em latim, quanto qualquer outro que, estudando, sabendo o grego, que era a língua comum, poderia ver e poderia dizer: Jesus morreu porque era o rei dos judeus. E nós sabemos que morreu para nos salvar. Tanto que é interessante como este, digamos, bandido se dirige a Jesus. Sempre Jesus é tratado como mestre, algumas vezes chefe e Senhor. Pouquíssimas vezes Jesus é chamado pelo nome. O demônio chama Jesus Nazareno, que viestes? Quer dizer, o demônio chama Jesus por Jesus. E aqui este homem simples o chama pelo nome. Quer dizer, não dá nenhum título, Senhor, Mestre, sim, Jesus. Porque nesta última hora, o que se pede a alguém que está morrendo? A salvação. O nome Jesus é Deus salva. Evocando esta salvação, e como já dissemos outro dia, quando falamos de Zaqueu, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso, porque hoje é um advérbio muito utilizado por São Lucas. Recordando, no dia do nascimento de Jesus, os anjos disseram: hoje nasceu para vós o Salvador, que é o Messias. Quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, terminou de ler o livro e se sentou, disse: hoje para vós se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Quando Jesus curou um paralítico, dizendo: teus pecados estão perdoados, e ele levantou e andou, o povo disse: hoje vimos coisas maravilhosas. E por 2 vezes Jesus diz a Zaqueu: hoje eu quero estar na tua casa, hoje a salvação entrou nesta casa. Então, com este hoje, São Lucas quer apresentar que o nosso encontro com Jesus é o hoje da nossa história. É o dia oportuno da nossa salvação. Mas celebrando Cristo, o Rei do Universo, e como Ele mesmo diz: o meu reino não é daqui, se o fosse, os meus ministros haveriam de lutar. Nós, no batismo, recebemos, dentre as 3 missões, a missão sacerdotal, a profética, também a missão régia. E a função dessa missão régia em nós é justamente cooperar para que todas as pessoas possam chegar à salvação. Tudo que eu fizer por alguém para que se salve, estarei exercendo este ministério batismal, o ministério régio, que é próprio de Cristo. Ele é o Salvador e nós devemos cooperar com a salvação de todos. Cristo se torna Rei para nós no momento em que nós vivemos tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos mandou fazer. E sejamos então súditos e servos que mostram pelas obras do dia a dia que Cristo é Rei, porque eu cumpro a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.